Uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, e Eliseu lhe disse: o que eu te farei? Diga-me o que tens em casa. A tua serva, disse ela, não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A unção está especial nessa noite. Nossa, tá forte. Glória a Deus. O Senhor está derramando a unção durante a palavra. Você vai se enchendo. Eu estou me enchendo aqui também. Amém? Aleluia. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eles traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que cheios foram os vasos. E ela disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais nenhum vaso. Então, o azeite parou. Então ela veio ao homem de Deus e disse... E o homem de Deus disse: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, tu, os teus filhos, e vivei do resto. Glória a Deus. Essa mulher, ela perdeu tudo, inclusive o marido. E ele devia. E naquela época, se você devia, era tomada todas as suas coisas, inclusive os filhos, e assim mesmo para virar escravo. Alguns lugares, ainda hoje acontece isso. Hoje eu vi um vídeo de um pastor, que ele está em um país islâmico, e a missão dele lá, você já viu? É receber valores, não sei se ofertam para ele, e ele compra famílias que se tornaram escravas. Olha que forte. Isso é evangelho. Isso é o poder de Deus. Se o Senhor te mandar fazer isso, você vai? Ou só vai se tiver uma tela de LED de 100 mil reais atrás de você? Sim ou não? Não é assim hoje? Sucesso no evangelho hoje é o dia que você colocar uma tela de LED de 100 mil na sua igreja, você está de parabéns. Nada contra quem tem tela de LED, tá? Se alguém quiser me dar uma tela de LED, tá bom também. Mas a questão é obedecer. Qual é o sucesso do teu chamado? Qual é o alinhamento que o Senhor quer para você? Onde que Ele quer que você esteja? Fazendo o quê? Agindo de que forma?
eu me sinto alinhado com o que o Senhor tem me mandado fazer. Graças a Deus, eu gosto daqui, gosto de vocês. Mas vira e mexe, o inimigo traz propostas, sabia? É assim. E às vezes o inimigo usa, olha, toma cuidado com isso. O inimigo usa pessoas que se dizem profetas para te tirar fora da direção. Na virada do ano, o inimigo trouxe falsos profetas para falar assim: pastor John, seu lugar não é aqui. Seu lugar é um lugar muito grande, muito poderoso. Mas como que Deus está falando isso para você e não disse para mim? Não disse para o meu líder? Olha que coisa. Toma cuidado com profecias. Eu amo profecia. Eu ando debaixo de palavras proféticas e nós liberamos palavras proféticas o tempo todo. Mas esteja alinhado ao teu chamado, seja qual for. Então as pessoas nessa época se tornavam escravas se devessem. Agora olha a situação. Essa mulher disse o quê? Que o esposo dela andava com Eliseu e ele temia ao Senhor. E olha a situação que ela se encontrava. E às vezes você pensa assim, que quem serve a Deus, tudo vai correr maravilhosamente bem. Nem sempre. Mas eu posso te dizer uma coisa: quando você passar por situações difíceis, se você passar pelo fogo, Ele vai te livrar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Porque o Senhor é contigo e Ele te livrará. Ela passou por isso. E o que ela fez? Ela foi buscar o homem de Deus. Não sobrou nada, mas sobrou o quê? Azeite. Não sobrou nada, mas sobrou unção. Sobrou azeite. Se sobrou azeite, tem tudo. Se tem unção, tem tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder, a unção que em nós opera. Se tem um pouquinho de unção aí, o Senhor vai multiplicar essa unção e você vai ver grandes milagres na sua vida. Você só precisa de ter um pouquinho de óleo guardado. O que Jesus falou para as 10 virgens? 5 deixaram acabar, mas se elas tivessem um pouquinho ainda, entravam. É ou não é? Não deixe acabar a unção na sua vida. Não deixe acabar o azeite na sua vida. Não deixe acabar o poder de Deus na sua vida. É você que tem que guardar. Quando o Senhor ordenou a construção do tabernáculo, uma das coisas é que o fogo não podia se apagar. Só que tem uma coisa: o primeiro fogo, quem mandou foi Deus. Mas quem tinha o trabalho de manter o fogo aceso era o sacerdote. E hoje o Senhor te fez rei e sacerdote. Ele já mandou fogo para você, mas você tem o trabalho de manter a chama acesa. E como que se mantém essa chama acesa? Com azeite, com óleo, com unção. Amém? Comece a usar aquilo que o Senhor te deu. Ah, mas pastor, eu me sinto tão pequeno. Eu também me sinto. Todos nós nos sentimos. E quanto mais você anda, mais você vê que você é pequeno. E você é pequeno mesmo. Só que o Senhor quer pegar as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Então dê graças a Deus que você é pequeno. Dê graças a Deus que você é fraco.
porque o Senhor vai pegar você, vai te transformar e vai fazer de você um grande ganhador de almas. A palavra de Deus diz que o Senhor escolheu Pedro. Ele não escolheu um engenheiro da época, ele não escolheu um poderoso, ele não escolheu um dos ricaços da cidade, não. Ele pegou os mais simples. Porque ele só precisa de uma coisa: alguém que esteja disposto a entregar só um pouquinho para ele. E esse pouquinho se chama tudo. Você entregou tudo, ele transforma a sua vida. Amém? Davi começou com pouco, com pedras venceu gigantes. José começou como escravo e virou governador. É no pouco que Deus vai fazer o milagre. Eram somente 5 pães e ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você acha que é pouco que você tem na mão? O Senhor vai fazer grandes coisas. Confia nele, serve a ele, ama ele. Um detalhe era o seguinte: o profeta falou assim para a viúva: pega vasos vazios. Diga assim: vasos vazios. Para encher, o vaso tem que estar vazio. Se ela pegasse um vaso que tinha vinagre, ia adiantar? Ela ia perder o azeite. Se pegasse um vaso que tinha farinha, ia adiantar? Não ia adiantar. Precisava de vasos vazios. Você quer ser cheio do Senhor? Você vai ter que se esvaziar. É assim. E não só isso, querer ser cheio. Olha só, presta atenção. A unção de Deus está nesse lugar nessa noite. Quem crê nisso? Quem já sentiu isso? A maioria. Glória a Deus. Eu também estou sentindo a unção do Senhor sobre esse lugar. Só que tem uma coisa. Jesus, ele estava caminhando e as pessoas estavam tocando ele. De repente uma mulher toca ele e ele fala assim: saiu poder de mim, saiu virtude de mim, saiu unção de mim. E falaram assim: mas Senhor, quantas pessoas estão te tocando? Olha só, a maioria das pessoas estavam tocando Jesus, mas não estavam recebendo o poder e a unção sobre elas. Olha que interessante. Mas uma teve fé e arrancou a virtude, arrancou o poder e puxou o poder. Você tem que ter fome dessa forma. Aí o Senhor te enche. Ontem no culto, nós estávamos aqui e antes da palavra eu fui impor as mãos sobre algumas pessoas que o Senhor foi mostrando. E o Senhor foi liberando uma unção sobre a vida delas. Mas uma pessoa especial ali no fundo, quando eu toquei a vida, eu senti o poder de Deus. A fome que você tem vai atrair mais de Deus para você. E essa fome pode ser gerada. Esvazia, tira dúvida, tira preocupação, tira ansiedade, tira o que está atormentando a sua mente, esvazia, aquieta, para que você veja o mover e o agir de Deus na sua vida. Amém? Vasos vazios. Não tem como você se encher da unção de Deus se não se esvaziar. É cheio quem quer ser cheio. Depois,
ela vai, manda buscar vasos vazios, e o profeta fala assim: entra na sua casa, você, os filhos, os vasos, e fecha a porta. Diga assim: fecha a porta. Duas coisas que eu quero ensinar com isso. Fecha a porta. Primeiro, o mesmo Eliseu, ele, em certo momento, ele mandou o discípulo dele falar, levar algo. E ele disse assim: não fale com ninguém no caminho. Amém? Porta representa entrada ou saída. Não fale. Porque quando você fala, a palavra que você lança, ela carrega a unção. Sabia disso? Porque palavras são como flechas lançadas. E palavras cheias do poder, elas estão carregadas da unção e da autoridade do Senhor. Se você usa o poder que está na sua vida, como por exemplo num ambiente desse, e declara algo errado, ou fala para alguém, fala muito, conta os seus segredos, conta o que o Senhor está colocando no seu coração, aquilo se perde. Jesus falou assim: vai de 2 em 2, separou 70, vai de 2 em 2, e não fale com ninguém no caminho. Chegue na casa e declare o reino de Deus. Paz seja convosco. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma unção e de uma autoridade. Tanto é que quando eles voltam, eles falam assim: Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. Por quê? Eles estavam não cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido em Pentecoste. Eles estavam cheios da unção que Jesus tinha liberado. Entendeu? Fecha a porta. Usa da forma correta para que você tenha resultado na sua caminhada com Deus. Segundo ponto, a palavra de Deus diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê no lugar secreto te recompensará publicamente. Amém? Não sai falando para todo mundo. Tenha o seu tempo com Deus, gere antes. Grandes milagres vão acontecer na tua vida. A palavra de Deus diz que eles traziam os vasos e ela os enchia. Quem que enchia? Quem foi enchendo os vasos? A viúva, certo? Você já parou para pensar? Não foi o profeta, foi a viúva. O profeta só liberou a palavra. Amém? E eu quero declarar nessa noite: onde você colocar a sua mão, multiplicará. Você verá milagres acontecendo através da sua vida. Você será usado pelo Senhor nesse tempo. Foi a viúva. Ela não era experiente. Ela não era uma grande mulher de Deus que era tremendamente usada pelo Senhor, mas ela estava carregando uma palavra, e debaixo dessa palavra ela começou a verter o azeite, e o azeite não parava de sair, e foi enchendo, 1, 2, 3, 4, 5, eu acredito que dezenas de vasos. Você vai ver o milagre acontecer na sua vida e não vai parar de fluir. Não tenha medo. Fecha a porta do seu quarto, começa a buscar o Senhor, começa a gerar aquilo que o Senhor já liberou, vai atrás.
Coloca a tua mão e trabalha nisso que o Senhor já colocou no seu coração. Vai multiplicar. E você vai glorificar o nome do Senhor por isso. O Senhor vai usar as suas mãos para que milagres extraordinários aconteçam. Quem crê nisso? Eu creio nisso também. E a palavra de Deus diz que os vasos foram cheios. Se você quiser, se você desejar, você sairá daqui nessa noite cheio de Deus, cheio, transbordando. Olha o que ela fez. Ela pediu, me dá mais um vaso. E eles falaram assim, acabou. Então ela pegou e foi testemunhar. Ela foi até o profeta e disse para o profeta, encheu todos os vasos de azeite. Azeite era muito caro na época. Hoje é barato, né? Quanto que está o azeite? R$50, né? O azeite na época era muito caro, era tipo café para nós hoje. Mas não era, era bem mais caro mesmo. Bem mais caro. E ela encheu tudo aquilo. Eu fiquei pensando, essa dívida não devia ser pequena. Para uma família toda ter que virar escravo, né? Aonde que veio essa dívida? Fala que o homem temia o Senhor, como que ele fez tanta dívida? Comecei a vasculhar. Eu vou falar daqui a pouco. Mas o que o profeta disse para ela? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, ou seja, as dívidas foram quitadas. Amém? Eu quero declarar, dívidas sejam quitadas em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai te dar recurso, porque a dívida, ela faz de você um escravo. A palavra de Deus diz isso. E nós fomos chamados para ser livres. Eu declaro em nome de Jesus, espírito de dívida, bata em retirada, recursos venham para os filhos de Deus, para que as dívidas sejam pagas em nome do Senhor Jesus. Não só isso, você terá o teu celeiro. Celeiro representa 6 meses do que você precisa. Paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Sobrou para viver, não é para sobreviver não, hein? Para viver do resto. Ou seja, o Senhor fez um grande milagre. E eu fui pesquisar, quem será que era esse homem? E eu não achei na Bíblia a ligação, mas eu comecei a pesquisar. Você vai pela parte histórica. Tem 2 formas de você buscar uma parte histórica. Na teologia, a gente usa muito os livros de Flávio Joséfo. Foi um historiador do 1º século. E também tem o Talmud, o hebraico. E eles ligam o esposo dela a um homem que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. Os historiadores ligam o esposo dessa mulher a esse homem. Obadias. Obadias foi um homem de Deus, temente ao Senhor, que ele servia a Deus. Ele trabalhava na época do reinado de Acabe, cuja esposa era Jezabel. E Jezabel, ela deu uma ordem. Ela falou assim: mata todos os profetas. Eu vou aproveitar e eu vou trazer uma instrução. Aqui tem muitas pessoas com chamado profético. Não deixe o inimigo calar o chamado profético na sua vida, amém? Uma das formas que o inimigo está usando para travar aqueles que têm um chamado profético é multiplicar aí nas redes sociais
falsos profetas, bagunça, pessoas que não temem ao Senhor. E daí os profetas vão ficando envergonhados, acanhados. Não se envergonhe, não se acanhe. Declare a queda desse espírito maligno. O Senhor move através da profecia. O Senhor fala aqui de todos os dons. Principal, profetiza. Profetiza, declara. Amém? Não deixa esse espírito matar o teu chamado. Acabe chamou Obadias. Obadias era mordomo e Obadias temia muito ao Senhor. Próximo. O que Obadias fez? Sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, colocou 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. E ele ia e sustentou 100 profetas com pão e água. Historicamente, ele teve até que fazer dívidas para sustentar esses homens. Muitas vezes, você vai sair no prejuízo, mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor te honrará, não faltará, Ele vai honrar a tua fé, você vai ver a mão dEle na sua vida. E eu quero finalizar essa mensagem declarando o que está em 1 Coríntios 15, 58. Amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor vai honrar a tua vida e a próxima geração. O Senhor vai honrar a tua casa e você vai ver a bondade dEle na terra dos viventes. Não se preocupe, aquilo que você tem se esforçado, o Senhor está vendo. Não vai ser em vão. Amém? Fique em pé.